conceda a palavra ao próximo orador. Eu tenho a honra de conceder a palavra ao senador Álvaro Dias. Eu queria dizer da imensa satisfação de recebermos a todos, desde que prestando atenção no que os oradores dizem. Na medida em que Vossas Excelências conversam, e é democrático que todos conversem, mas nós vamos ajudar dispersando o orador. Então todos são muito bem-vindos ao Senado Federal, mas é importante que se mantenha em silêncio. Silêncio, silêncio. Com a palavra o senador Álvaro Dias. Senhor presidente, senador Renan Calheiros, senhoras senadoras, senhores senadores, deputados aqui presentes, visitantes, debatemos a exaustão nos últimos dias as questões referentes à juridicidade, constitucionalidade e regimentabilidade do processo de impeachment da Presidente da República. E certamente aqueles que nos acompanham encontram-se exaustos dos argumentos na defesa do processo de impeachment como consequência do crime de responsabilidade praticado ao ferirem de forma visível os alicerces básicos da Lei de Responsabilidade Fiscal. E o crime de responsabilidade fiscal praticado com dolo, uma vez que a Presidente da República em várias oportunidades fora alertada da irregularidade da prática denominada de pedaladas fiscais, além da fraude dos decretos assinados sem aprovação do Congresso Nacional. Não creio ser necessário a repetição dos argumentos já fartamente reiterados nos últimos dias. Entendo, no entanto, que é preciso destacar: esse processo de impeachment não começou agora. Esse processo de impeachment começou há alguns anos. Em 2005, em meio ao escândalo do Mensalão, na CPI dos Correios, sugeri o impeachment do presidente Lula. Naquele momento, em alta popularidade, não houve apoio. Fiquei só. Depois, os escândalos se sucederam. Uma série de escândalos intermináveis. CPIs, auditorias, representações ao Ministério Público Federal. Somente em relação à Petrobras, senadora Anastasia, foram 19 representações protocoladas pela oposição. Certamente, se as providências adequadas fossem adotadas no tempo devido, hoje o país não estaria assistindo esse monumental e histórico rombo nos cofres públicos da nação. E certamente o povo brasileiro não seria vítima desta crise sem precedentes, da inflação, da recessão, do desemprego que se alarga, empobrecendo o povo do país. Aliás, a Universidade de Oxford afirma: levaremos 10 anos para voltarmos ao padrão de vida de 10 anos passados. Não é a oposição que afirma. Como consequência desse desastre administrativo, que, na esteira de uma organização criminosa, no dizer do Ministério Público, promoveu
a consagração da incompetência administrativa nos últimos anos. Na investigação judiciária, se definiu, já no mensalão, um complexo e sofisticado esquema de corrupção em nome de um projeto de poder de longo prazo arquitetado por uma organização criminosa. Mas depois veio a Operação Lava Jato e informa o país que houve muito mais. Na esteira desses escândalos, a insatisfação popular. O maior desserviço que se prestou à nação nos últimos anos foi a banalização da corrupção. Mas agora eu vejo a fotografia do país com duas faces. De um lado, a indignação e do outro lado, a esperança. De um lado, a indignação, a revolta e o protesto, fazendo com que o Brasil seja uma nação em mudança. E essa mudança começa nas ruas, com multidões indignadas pedindo o impeachment da Presidente da República. E no embalo das multidões, a mudança chega a instituições essenciais ao Estado de Direito democrático, onde estão fincados os alicerces básicos da democracia. Ministério Público, Polícia Federal e Justiça Federal. E nós assistimos o nascimento de uma nova nação, com a capacidade de indignação e a exigência de mudanças. E assistimos o surgimento de uma nova justiça, substituindo aquele conceito arraigado de que a justiça no Brasil alcançava apenas os pobres. Agora, a partir da chamada República de Curitiba, nasce a nova justiça que alcança os poderosos, lideranças políticas, grandes empresários, empreiteiros, enfim, poderosos da nação, inclusive ex-presidentes da República são investigados, na demonstração de que surge uma nova justiça como esperança de mudança para esse país. Mas, senhor presidente e senhores senadores, a mudança não se esgota aí. O povo mudou, recuperou a sua capacidade de indignação e de exigir. As instituições fundamentais mudaram. E a mudança tem que chegar agora à política. Ou nós, os políticos, mudamos, ou seremos atropelados por essa exigência implacável do povo brasileiro. Ou mudamos, ou seremos também apiados da atividade pública, como a piada será certamente nesse processo de impeachment a presidente Dilma Rousseff. Mas que mudança é esta que exige o povo desse país? A mudança desse sistema de governança, que é a matriz dos governos corruptos e incompetentes, a usina dos grandes escândalos de corrupção. Esse sistema de governança que instalou o balcão de negócios, que aparelhou o Estado brasileiro, que loteou os cargos públicos, abrindo as portas para a corrupção. Esse sistema promíscuo, que não se justifica e que é, sim, a razão direta desse processo de impeachment em curso agora no Senado Federal. Matriz de governos corruptos e incompetentes, porque se alargou, foi clonado, repetido em estados e municípios e tornou-se suprapartidário. Esse sistema tem que ser substituído,
ou o Brasil não vai alcançar os índices de crescimento econômico compatíveis com as suas potencialidades e com a grandeza do seu povo. Esse sistema não se justifica porque ele esgota a capacidade financeira do Estado brasileiro de investir em setores essenciais como saúde, educação, segurança pública, desenvolvimento, enfim. A quem interessa esse sistema? Não interessa aos brasileiros. Esse sistema interessa aos mensaleiros, aos gafanhotos, aos sanguessugas, aos filhos do petrolão, aos chupins da República. Não me conformo com a tese de que promiscuidade tem que rimar com governabilidade, que é impossível governar o país sem um balcão de negócios. É possível, sim, governar o país sem o balcão de negócios, substituindo a barganha política pela decência e pela dignidade, adotando medidas que provoquem impacto na opinião pública, promovendo reformas essenciais, insubstituíveis, que ressuscitem as esperanças da nossa gente de um futuro melhor. Um governo que promove mudanças consegue o apoio popular. E governo que tem apoio popular tem o apoio do Congresso, porque o Congresso não rema contra a correnteza de opinião pública. A substituição desse sistema de governança é a esperança de um futuro melhor para esse país. Certamente, o aparelhamento do Estado foi responsável pela destruição desta grande empresa Petrobras. Certamente, esse sistema de governança promoveu a descrença no povo brasileiro e que, no embalo dos seus sonhos e das suas esperanças, na grande mobilização popular histórica, a maior de todos os tempos, maior do que a mobilização por eleições diretas, impulsionou instituições que se reabilitam sob os escombros da desesperança do povo. E estas instituições nos asseguram a possibilidade de mudança real nesse país, desde que a classe política assuma a sua responsabilidade de também mudar. Represento aqui um pequeno partido de grandes causas, o Partido Verde, que sustenta causas imprescindíveis para o futuro. E por isso, senhores senadores, devo concluir esse pronunciamento em nome do Partido Verde, com uma conclamação que diz respeito ao debate sobre o nosso futuro. Devemos debater o nosso futuro para ressuscitarmos as esperanças de multidões de jovens brasileiros agora desesperançados diante desta crise que assola o país. Muitos deles jogando a toalha, desistindo do Brasil, mas na verdade o que querem não é morar em outro país, viver em outro país, como já se disse e se já repetiu. O que eles desejam é viver em outro Brasil. E, senhor presidente, eu creio que, para concluir, devo buscar, nas palavras do Papa Francisco, o apelo aos jovens brasileiros. Ele disse no Rio de Janeiro, e eu o parafraseio agora: já nos roubaram muito, já nos roubaram demais. Não permitam que lhes roubem a esperança de um futuro melhor. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento o senador Álvaro Dias.